E aí pessoal, Capitão Nigiri para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje... Tô um pouquinho rouco, gente, desculpa. Hoje eu vou usar um tema sugerido pelo seguidor Kion Fernandes. E Kion, é o seguinte, seu tema é muito interessante e por isso eu vou fazer diversos vídeos comentando a respeito disso, para que não fique muito corrido, tá? Hoje eu vou falar de distribuição, porque ao meu ver, a distribuição é um dos principais problemas do nosso mercado. Sim, é um problema e tanto, porque nesse ponto de distribuição existe monopólio. O que é basicamente monopólio? É quando uma empresa é a única a oferecer aquele serviço para o mercado. Ou seja, temos apenas uma distribuidora para todo esse país enorme. Então, ela, como uma empresa capitalista, vai visar primeiramente o lucro dela, vai visar primeiramente as vantagens dela. Então ela elabora uma lista de regras que só atrapalham, sabe? Seja a margem de lucro, seja a quantidade mínima para encomenda e tudo mais, são regras que dificultam, né, os lojistas a oferecerem um produto para vocês colecionadores. Antes de mais nada, é muito importante vocês saberem que o nosso país, por ser muito grande, né, precisa de uma rede de transportes gigantesca. E por conta disso, existe a fase 1 e a fase 2. Fase 1 são os locais do nosso país onde os mangás saem com mais frequência, onde as vendas são bem maiores. Então, o transporte nessa região compensa bastante. A fase 2 fica com a sobra da fase 1, basicamente. O que não vendeu na fase 1 é recolhido e levado para a fase 2. Então é muito comum alguns locais receberem uma revista no mês e no mês seguinte não receber. Porque para e pensa, gente, o Brasil é enorme. Então a empresa que vai se responsabilizar pela distribuição dessas revistas, ela precisa ter uma rede enorme de transporte para alcançar o maior número de cidades no nosso país. E isso vai muita grana. Então se uma cidade lá no Acre não vende muito, não tem por que a empresa levar a revista até lá. Porque o lucro dela não vai compensar, não vale a pena todo esse trabalho. Recentemente a editora New Pop anunciou que alguns de seus títulos não vão mais para a banca, vão exclusivamente para livrarias. Por um lado isso é bom porque a New Pop está mostrando que não necessariamente uma editora precisa ser escrava de uma empresa que está monopolizando a distribuição de revistas aqui no país. Por outro lado, nós temos que ter em mente que o brasileiro não tem o hábito de leitura, a maior parte da população não tem esse hábito, né? Então existem algumas cidades no nosso país que ainda não tem livraria, e isso é uma coisa meio absurda, mas possuem uma banca de jornal. Então vocês conseguem ver o balaio de gato que é a distribuição aqui no nosso país? Por um lado a gente tem uma distribuidora que pode levar para vários estados, inclusive para os estados em que não possuem muitas livrarias, porém ela não quer levar porque não compensa o transporte da coisa. Por outro lado, tem uma forma de venda direta com os lojistas, onde eles compram, né, e pagam o frete dos seus estoques, porém ainda tem cidades que não possuem livrarias. Eu tenho clientes que tem que pegar um ônibus para ir até uma livraria. Então se o título for exclusivamente para livraria, ele vai ter que pegar um ônibus para ir comprar um mangá, sabe? Isso é uma coisa meio absurda. Ao meu ver, o que resolveria mesmo seriam mais empresas de distribuição aparecendo aqui no Brasil. Mas eu acho que essa parte é um pouco mais difícil, então fica por conta das editoras bolarem seus planos. Eu acredito que uma parceria com as lojas especializadas seria muito bom. Primeiro porque valoriza esse tipo de trabalho, né? Valoriza o produto, ter um ponto de venda especializado nesse produto acaba valorizando ele. O lojista especializado em quadrinhos tem um tratamento diferente pelo produto, tem um conhecimento diferente, isso só vai agregar ao produto quadrinhos, ao produto mangás. Mas é claro que não é uma boa também abrir mão das bancas, porque muita gente só tem acesso à banca de jornal. É uma questão de pôr na balança, vocês conseguem ver que ambos os lados têm muitos pontos negativos e pontos positivos, é uma coisa bem difícil de se decidir. Mas essa é a minha opinião. As editoras precisariam trabalhar melhor essa relação com as lojas especializadas para fortalecer esse vínculo, sabe? Para fortalecer essa parceria. Mas eu quero saber o que vocês acham a respeito disso. Eu fiz um vídeo curtinho porque eu queria que todo mundo assistisse e vamos debater mais essa questão, né? E eu espero que as editoras também entrem na história para que elas vejam o que pode ser feito para melhorar isso. Capitão Nigiri mais uma vez agradece a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo, que é de leituras, no caso a segunda parte de março, tá ok? Câmbio e desligo.